Querendo passar no vestibular? Acesse Carecas de Saber daí. O conhecimento com toda a praticidade que tu precisas. Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Mayui e hoje vou começar uma parte com vocês ainda, pensando dentro da química orgânica, mas agora em relação às reações que acontecem, utilizando esses compostos orgânicos, tá? Primeiramente vou falar sobre as reações de substituição nessa parte 1, em que a gente vai focar na reação dos alcanos, tá? A parte 2 vai ser sobre os aromáticos, ok? Antes da gente iniciar, vamos pensar aqui, mas reações orgânicas, por que isso é importante a gente estudar, Pra quê? Então, olha só, pensa comigo. Vocês estudaram pra caramba, aprenderam a dar nome pra todos aqueles compostos diferentes e tal, e aí você fala, nossa, aprendi a dar nome, mas também não sei pra que eu vou usar isso. Pois bem, aí você encontra um exercício assim, faça a reação entre etanol e ácido propanóico, por exemplo. Então, é um exercício de reação orgânica, só que também envolve aí o composto orgânico. Então, se você já não sabe o que é um etanol, o que é um ácido propanóico, você já não sabe fazer o exercício de reação orgânica, tá? E pensando mesmo nas reações, lembra que eu falei que tem uma grande quantidade de compostos orgânicos que são sintetizados? Como que eles são sintetizados? Através de reações, tá? Então, assim, se você for parar para pensar, dos compostos orgânicos mesmo, a grande maioria é sintetizada e não é encontrada assim na natureza. Então, a grande maioria vem de reação orgânica que a gente faz em laboratório, em indústria, tá? Então, é muito importante a gente conhecer as reações orgânicas, justamente porque, lembra, esses compostos orgânicos, eles têm várias finalidades, Lembra lá bem no início, quando a gente começou a falar de orgânica? Então, pode ser utilizado na medicina, na pesquisa, indústrias, enfim, vários lugares. Então, muito importante vocês saberem isso daqui, ok? Então, vamos começar falando sobre halogenação dos alcanos. Lembrando aqui que os alcanos, eles são, na verdade, pouco reativos, tá? Então, eles têm essa característica de não ter uma reatividade muito boa, tá? Mas uma reação muito importante que vocês precisam saber que os alcanos sofrem é a halogenação, tá? Pensa no nome, halogenação, te lembra halogênio, não é? E já que nós estamos falando sobre reações de substituição, já deu para perceber, Você vai substituir algum átomo da molécula com um halogênio. Nesse caso, você vai substituir um átomo de hidrogênio por um de halogênio, ok? Simples assim, é uma substituição, tá? Um vai entrar no lugar do outro. Então, por exemplo, olha só essa reação que legal. Você tem aqui um metano, tá? Eu deixei a ligação de um hidrogênio para fora para ficar mais fácil para vocês enxergarem. E aqui reagindo com gás cloro, tá? Cl2. O que vai acontecer? Na presença de luz ou aquecimento, tá? Aqui é uma luz com uma frequência correta, tá? Isso aqui é necessário para acontecer a reação. Nessa condição, olha só o que vai acontecer. Você vai quebrar esta ligação aqui e quebrar esta ligação aqui. Como é uma substituição, o que eu vou fazer? Este átomo de cloro vai substituir esse hidrogênio. Então, eles vão inverter. Vai um para o lugar onde está o outro, tá bom? Então, aqui, o que aconteceria depois dessa reação? O que seria o seu produto? Você copia exatamente igual ao que tem aqui. Então, aqui continua assim, H3C. E agora, o que trocou? Isso daqui inverteu, não foi? Então, agora, ligado no átomo de carbono, tem um átomo de cloro, tá? E o hidrogênio que estava aqui, para onde ele foi? Ele não trocou de lugar com o cloro? Então, agora, olha só onde ele está fazendo ligação. Certo? Então, repara só, foi uma substituição mesmo, um entrou no lugar do outro, tá? E agora, você tinha antes um metano, que era um hidrocarboneto, e agora o que você tem aqui? Um clorometano. Isso daqui a gente aprendeu já, é um composto halogenado, certo? Então, dessa maneira, você consegue sair de um hidrocarboneto e chegar num composto halogenado, tá? Aí você vai me perguntar, mas e esses outros 3 hidrogênios aqui, dá para substituir também? Dá sim. Então, se você tiver mais cloro em excesso, manter a condição da reação, você pode ir até substituir completamente. Então, olha só a sequência. Isso aqui é o que você tinha aqui. Reage novamente com cloro. Olha lá, agora você tem 2 substituições. Pega esse. Reage novamente com cloro. Olha lá, 3 substituições. Pega esse daqui. Reage novamente. 4 substituições. Então aqui, finalmente, no tetraclorometano,
você eliminou todos os átomos de hidrogênio e agora só tem átomo de cloro, tá bom? Então, é basicamente isso sobre halogenação, né? É o jeitinho de fazer. Vamos dar mais uma olhada em um detalhezinho sobre ele. Olha só, existe um negócio chamado ordem de facilidade de substituição do hidrogênio. Quando que vocês vão ter que pensar nisso? Seguinte, quando tiver mais do que um átomo de carbono que tem hidrogênio ligado, tá? Então, no exemplo que eu dei anterior, era um metano. Então, tinha um átomo de carbono e 4 hidrogênios ali que são equivalentes entre si, tá? Agora, vamos supor que você tenha um propano, tá? Então, você tem ali os 2 carbonos da ponta, um ali no meio, tá? Então, esses hidrogênios ligados, né, nesses átomos de carbono, eles são diferentes, eles não são iguais, né? Eles não são equivalentes. Então, você precisa pensar qual desses átomos de hidrogênio que realmente vai ser substituído quando você vai fazer uma halogenação, tá? Então, por isso que a gente tem essa ordem de facilidade de substituição. Então, tem átomo de hidrogênio que vai ser mais facilmente substituído do que outros. Por exemplo, o átomo de hidrogênio ligado a carbono terciário é mais facilmente substituído do que ligado a carbono secundário, que por sua vez é mais facilmente substituído do que hidrogênio ligado a carbono primário, tá? Então, lembrem só dessa ordem aqui. Então, por exemplo, aqui você tem então o propano, tá? Então, repara só que este carbono aqui é um carbono primário. Esse aqui do meio, secundário, e esse daqui, primário também. Então, para esses 2 átomos de carbono primário, os hidrogênios, né, os átomos de hidrogênio ligados a ele, eles são equivalentes, tá? O que seria diferente seria esse aqui do meio, do carbono secundário. Então, quando você vai fazer uma halogenação, isso aqui sempre na presença de luz, né, ou aquecimento, igual eu falei para vocês, olha só, o que vai acontecer? Você vai obter uma mistura no final. Quer dizer que, assim, o secundário tem preferência em cima do primário? Tem. Então, vai formar só com a substituição aqui no carbono secundário? Não. Vai ter essa mistura. Então, olha só. Teve a substituição aqui no carbono primário, mas teve também no carbono secundário, ok? Só que quando você parar para ver, assim, a quantidade, a proporção, geralmente, tá? Normalmente, o carbono secundário vai aparecer, esse daqui que teve a substituição, né, no carbono secundário, vai ter uma proporção maior do que o que foi substituído no carbono primário, tá? Claro que, assim, isso é o que a gente observa, assim, no geral, mas exceções podem acontecer, tá bom? Pessoal, também uma outra ordem que vocês precisam saber é essa daqui, ó. Ordem de reatividade dos halogênios, tá? Porque até agora, só mostrei exemplo para vocês utilizando cloro, né, para reagir, mas também podem ser utilizados outros halogênios. Então, tem aqui o flúor, bromo, o próprio cloro, né, e iodo, ok? O que vocês precisam saber aqui é o seguinte. O flúor, ele é o mais reativo de todos eles, tá? Então, a reação dele, ele é tão fácil, assim, de sofrer reação, que chega a ser, assim, explosiva a reação dele. Então, a gente acaba não utilizando muito, tá? E o iodo, ele quase não reage, tá? Ele tem uma reatividade bem pequenininha, então também a gente quase não utiliza. O que realmente nós utilizamos nos laboratórios, ou mesmo que vai aparecer nos exercícios para vocês, são esses 2 aqui, tá? Que são os mais utilizados, então bromo e cloro, tá? Mas mantenha em mente essa ordem de reatividade, tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre o mecanismo de reação dessa halogenação. Olha só, tem uma coisa que os químicos orgânicos adoram, né? Que é o que nós chamamos de mecanismo da reação. Ou seja, a maneira com que essa reação se dá, né? Como que tudo acontece, pedacinho por pedacinho, tá? De mecanismo mesmo, vocês vão acabar não vendo mais nada, tá? Só o mecanismo da halogenação de alcanos, né? A parte de substituição, que é realmente muito importante vocês saberem, tá? É importante que vocês saibam que esse mecanismo se dá por meio de uma reação radicalar. O que isso significa? Por meio de radicais. Já falo pra vocês o que é isso, tá? Também, vocês vão ouvir falar reação em cadeia. Vocês também já vão entender o que é isso. Então, olha lá. A reação ela vai ter o início, um meio e um fim, tá? Chamado início, propagação e terminação ou extinção. Vamos ver o que acontece em cada etapa. O início é o que nós chamamos de etapa lenta, tá? É aquela que vai ter alta energia de ativação. Igualzinho vocês aprenderam lá em cinética com o professor Otin, tá? Então, ela é bem devagar, dificultada, tá? Que é a formação de um radical. O que é um radical? É um átomo com um elétron desemparelhado. Não confunda com íon, tá? Porque o radical não vai ser, né, um ânion. Olha só. No início, vocês têm o halogênio. Então, aqui eu escolhi Cl2, tá? O que eu falei para vocês que precisa?
Qual a condição da reação? Ou luz na frequência certa, né? Ou aquecimento. O que vai acontecer? Quando você tem essa condição, você vai quebrar essa ligação aqui. Mas como que quebra? Lembra que essa ligação está sendo aqui o compartilhamento desses dois elétrons? Então, um elétron vindo aqui desse átomo de cloro e esse elétron vindo desse. Quando você rompe, cada um dos eletronzinhos vão ficar de um lado. Então, esse elétron vai voltar para esse cloro e esse aqui fica aqui. Então, ele está desemparelhado. Olha só o que aconteceu. Tá vendo? E o outro Cl, ambos com o elétron desemparelhado, tá? Então, isso daqui juntando seria a mesma coisa que dizer 2 radicais de cloro, tá? Então, toda vez que vocês verem essa bolinha, ele significa que é o elétron desemparelhado, ou seja, isso aqui é um radical, tá? Isso é o início, como forma o primeiro radical, tá? E depois, na propagação, como que continua a reação? Você vai pegar o radical, colocar ele aqui. E aí, o que ele vai encontrar? Se é uma halogenação de alcano, ele vai encontrar um alcano, tá? Então aqui, vamos supor que seja um grupo carbônico, não interessa qual, aqui ligado aqui num hidrogênio, certo? Mesma coisa acontece aqui, lembra? Aqui também tem um elétron e aqui tem outro elétron. Então, o que vai acontecer aqui? Este radical cloro vai vir e essa ligação vai ser quebrada. Quando um radical encontra outro radical, forma-se a ligação, tá? Forma-se a molécula. Então, esse cloro pode vir e encontrar este hidrogênio aqui e formar esta ligação. E aí, quem ficou sozinho agora? O grupo carbônico ficou na forma aqui de radical, tá? Agora, esse grupo carbônico aqui, nada impede de, por exemplo, ele encontrar outra molécula de gás cloro. O que vai acontecer agora? Rompe também essa ligação novamente. Radical encontrando com outro radical, você vai formar a ligação Cl. Mas, quem ficou sozinho agora? Radical cloro. Repara só, a gente já tinha antes aqui um hidrocarboneto. Vamos por metano. E agora, olha lá, já tem uma substituição, tá? Então aqui já mostra para vocês um produto. Isso aqui pode continuar, porque ó, esse Cl vai, começa tudo de novo, tá? Então propaga, por isso que é uma reação em cadeia, vai indo até acabar, né? Todos os radicais. E quando que acabam os radicais? Quando acontece a terminação ou extinção, olha lá. A cadeia se interrompe quando um radical encontra outro radical. Lembra que eu falei? Um radical encontrando outro radical vai formar uma ligação. Então, vamos supor, por exemplo, que um radical Cl encontra outro radical Cl. Vai formar uma ligação entre eles, então aqui a gente vai ter isso daqui. Molécula Cl2 de novo. Não mais um radical. Parou a propagação, então. Ou, por exemplo, o que pode acontecer também? Esse grupo radical aqui pode encontrar um outro dele mesmo. Então, olha lá que legal. Você pode aumentar o tamanho da sua cadeia. Vamos supor que era um etano, tá? Então, agora, aqui o radical etano com o outro, você vai ligar, vai formar, então, uma cadeia com 4 átomos de carbono, tá? Então, você pode aumentar também o tamanho da sua cadeia carbônica. Enfim, outros radicais podem se encontrar também, formando, então, a molécula, formando a ligação e terminando a propagação, ok? No início, isso aqui não é uma coisa assim, tem baixa probabilidade de acontecer essa terminação e extinção. Por quê? Pensa só, lembra que eu falei que a formação do radical é etapa lenta, ela é difícil, tá? Então, vai demorar no início para formar um radical e vamos supor, forma um aqui e o outro vai formar aqui, com um monte de molécula aqui no meio. Então, assim, qual que é a probabilidade desse radical encontrar com esse? Sem esbarrar em nenhuma outra molécula no meio, entendeu? Então, assim, para realmente terminar, extinguir, a gente vai precisar ter uma alta concentração de radical, que só é possível mais para o final da reação mesmo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha em mais uma parte. Olha só, vamos supor que o exercício pede para você, faça a cloração do etano, dê a equação, né, dessa reação e também demonstre o mecanismo, tá? Então, olha só como que a gente faria isso daqui. Então, se é etano, já vou escrever aqui, ó. H3C. Olha só,
Já deixei, então, a ligação num carbono e hidrogênio para fora, porque a gente sabe que esse hidrogênio vai ser substituído, tá? Isso aqui é uma molécula de etano, né? 2 átomos de carbono. Fazer a cloração, ou seja, reagir com cloro, tá? Isso aqui tem que ser o quê? Quais as condições? Não esquece disso, hein, pessoal? Luz ou aquecimento, tá? Então aí, o que acontece? Lembra? Rompe essa ligação aqui, rompe essa ligação aqui. Este átomo de hidrogênio vai substituir este daqui, tá? Então, por fim, o que você vai ter? Copia, ó, daqui para lá, de onde você quebrou pro outro lado, exatamente igual. Então, vamos lá. H3C, CH2. E agora? Esses dois não trocaram de posição? Então, agora aqui está ligado um átomo de cloro. E esse hidrogênio veio para o outro lado. Então, mais HCl. Ok? Essa é a equação que demonstra a cloração de etano. Agora, como que é o mecanismo? Como que aconteceu, de fato, essa reação? Então, vamos lá. No início, o que eu falei para vocês? No início, acontece a quebra, né, da molécula de cloro para ter a formação do radical. Então, você vai ter isso daqui. Luz ou aquecimento. Quebrou esta ligação aqui, formaram-se os dois radicais, tá? E agora, para propagar, pega esse radical e ele vai encontrar o quê? Um etano, uma molécula de etano. Não é isso que a gente está fazendo? Cloração de etano. Então, vou colocar já a mesma ideia aqui, a perninha para fora. E agora, essa ligação aqui vai ser quebrada. Este radical cloro vai se unir com este daqui do hidrogênio e vai formar a ligação assim. O que sobrou agora? Tirando isso daqui. Então, onde tinha essa ligação, agora é um radical. É um elétron desemparelhado. Então, carbono, H2, CH3. Então, olha lá, a gente tem esse radical agora. Este radical pode, por exemplo, encontrar outra molécula de cloro, não é? Não é assim que a gente fez? Então, agora a mesma ideia. Aqui vai quebrar essa ligação e um radical aqui de cloro vai encontrar com este radical aqui. Radical com radical, forma a ligação, fecha a molécula. Então, Cl, que vai encontrar aqui, vai formar esta ligação novamente, CH3. Repara só, o que você teve aqui, que você mostrou nessa equação aqui, é exatamente o que você tem aqui, tá? Então, no seu mecanismo, claro que você tem que ter o mesmo produto aqui, certo? Agora, para extinção, dois radicais precisam se encontrar. Então, por exemplo, o que pode acontecer aqui? Eu vou escolher um exemplo só para mostrar aqui para vocês. Então, vamos supor este radical aqui. Então, H3C, CH2. Ele pode encontrar outro dele mesmo. Tá? Dois radicais se encontrando, o que acontece? Forma a ligação. Então, olha só o tamanho da molécula que vai ser formado. Tá? CH2. Ligação formada aqui agora. Ok? Então, no início você tinha só etano e agora olha só o que você tem. Você tem um butano, tá? E isso daqui também pode encontrar com outro radical, por exemplo, e propagando essa cadeia, ok? O importante que eu queria mostrar aqui para vocês é a semelhança desses dois aqui, esse daqui e esse daqui. Os produtos têm que ser iguais. Pessoal, é isso que eu queria falar com vocês sobre a halogenação dos alcanos, tá? Estudem bastante, fazem bastante exercícios né, relacionados a esse assunto. Vejo vocês na parte 2 de substituição, que nós vamos falar sobre a substituição nos aromáticos. Tchau, até a próxima! Agora, vamos supor que você tenha já um etano, ou errei.